Olá, Solzinhos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à primeira aula desse módulo de planejamento. A aula de hoje é uma aula muito especial e eu tenho certeza que ela tem o potencial de mudar a sua vida, tá, gente? Usem e apliquem essas instruções e dicas. Elas realmente funcionam, elas ajudam a tirar a ansiedade, porque a gente vai materializar as responsabilidades e compromissos. Ela ajuda a tirar as coisas da mente para colocar no papel para que você possa agir sabendo quando e como, certo? Bom, vou mostrar para vocês o método que eu tenho usado e que eu tenho usado também com todos os meus alunos, coaches e atendidos, que funciona demais, tá, gente? Ele é simples para quem está começando, mas, ó, funciona que é uma beleza. Eu já vi empresas sendo administradas dessa forma. Bom, hoje nós vamos focar nas ferramentas que existem ao seu dispor, que elas podem estar e serem usadas em qualquer computador, ou mesmo qualquer celular, tablet, justamente para você sempre ter acesso a elas, certo? E cada uma vai funcionar de uma forma melhor para cada tipo de função. Hoje em dia, a gente sabe que as demandas chegam sem mesmo a gente conseguir visualizar que elas estão chegando, não é verdade? A todo momento, notificações, e-mails, WhatsApp, propagandas. Então, temos muita informação, muitas situações acontecendo ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo não sabemos como organizá-las se a gente não tiver um método. E é por isso que tanta gente se lascou aí no home office, né? Mas tudo tem solução, gente, calma. Agora que a gente já aprendeu nos outros módulos a se conhecer profundamente, a organizar nossos pensamentos, metas e objetivos, a gente vai aprender como usar ferramentas úteis justamente para conseguir se planejar, que é a hora onde todo mundo queria chegar, né? Como eu disse, eu sou fã de começar pelo simples, mas pelo simples que funciona, tá? Olha, eu vou ser bem sincera, eu considero essas ferramentas aqui básicas para qualquer pessoa que queira começar a se planejar bem, tá? E se vocês puderem dar uma chance para elas, mesmo que pequena, gente, deem. Juro para vocês que vai mudar a sua vida. Bom, a primeira ferramenta a gente já discutiu a aula passada, que é o Google Agenda. A gente vai começar usando o Google Agenda para aqueles compromissos fixos que você tem. Aqueles que você já sabe. Eu tenho aula todas terças e quintas de 4 às 5. Ou eu tenho academia, né? Ou eu quero ir na academia nas segundas e sextas de 7 às 8. Ou eu tenho que lavar, de repente, né, o horário que você tem ali para lavar a roupa, você olha para a sua semana depois de colocar compromissos fixos, que são mais fáceis de visualizar, como o trabalho, os estudos, vão sobrar algumas brechas, certo? Depois que você preencher com trabalho, estudo, consulta médica, esses compromissos com horários marcados, você vai conseguir ver bem na sua agenda os espaços que sobraram. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Gente, o Google Agenda, ele é de graça, tá? Ele é de graça, qualquer um pode usar. Você pode pegar no computador e você pode pegar também, baixar o app no seu celular, porque tudo que você fizer aqui ou fizer lá, você vai ver em todos os dispositivos, certo? Então, uma mão na roda. Quando você está na rua, por exemplo, para marcar uma consulta, você abre o seu Google Agenda, você já consegue ver. Eu gosto de deixar ele nesse formato aqui, ó, semana, tá vendo? Mas você pode colocar dia, mês, ano. Eu recomendo que vocês deixem na semana, porque é muito bom. Essa semana aqui tá bem atípica, né, gente? Porque é a semana do final do ano, a última semana do ano. Mas como vocês podem ver, todos os meus compromissos fixos estão aqui. Todos, certo?
Então, por exemplo, ó, essa aluna aqui, eu mudei o horário dela, estou mudando aqui com vocês. Ela vai ficar aqui e ela vai ficar aqui. Então, vocês estão vendo que é muito fácil. Se tiver que alterar qualquer coisa, vocês só arrastam, se tiverem no computador, ou modificam na parte de edição. Vocês vêm aqui, ó, apertam, vem no lapisinho, e vocês podem editar aos mínimos detalhes. Então, vocês podem colocar o nome do compromisso, aqui é a minha aluna, o horário, se repete ou não, se for um compromisso que se repete semanalmente, vocês podem colocar semanal. Nesse caso aqui não é. É uma aula de reposição. Ou personalizar para dizer quando que se repete, né? Quando que não se repete mais. Olha, é muito bom. Vocês podem colocar as cores, vocês podem colocar e-mail de notificação. Eu não preciso, estou tirando até aqui. Tudo, até para o próprio celular te lembrar, sabe? Então, ao invés de tentar ficar lembrando dos seus compromissos na cabeça, gente, coloquem tudo aqui. Olha que maravilha, sabe? E aí vocês conseguem enxergar perfeitamente o tempo livre que vocês têm. Então, primeiro passo, coloquem aqui os compromissos. Ah, Vivian, mas, por exemplo, a academia, né? Tem gente que malha com personal trainer, ou faz pilates, aí tem horário, coloca aqui também. Eu até aconselho que vocês coloquem de outras cores. Aqui eu coloquei, por exemplo, essa aluna de verde, porque são aulas de reposição, não são aulas com horário fixo, sabe? Mas, geralmente, as minhas aulas estão todas de rosa. Se eu tiver uma dentista, eu vou colocar, por exemplo, uma cor amarelo, certo? Então, acho muito interessante. Aí, sim, depois que você colocou esses compromissos fixos, é interessante você perceber, vamos lá, essa semana, o que eu preciso fazer essa semana que está faltando aqui, né? Ou o que eu posso colocar de compromisso fixo que eu preciso? Para muita gente, costuma ser malhar, deixar um horário fixo para malhar, e estudar, principalmente agora que as pessoas estão estudando de casa, né? Então, por exemplo, hoje eu malhei nesse horário aqui, ó, de 1 às 2. Eu poderia ter colocado aqui, mas para mim já ficou uma coisa tão automática que eu não coloquei. Mas, gente, eu faço isso aqui desde 2008, sabe? Então, no início, coloquem. Então, por exemplo, se eu for malhar amanhã, com certeza eu devo vir malhar nesse horário aqui, ó, da tarde. Então, eu iria colocar malhar, sabe? E se for um compromisso fixo, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar semanal. Eu não quero lembrete, mas se você é uma pessoa esquecida, coloque lembrete. Salvar, sabe? E aí, ó, semana que vem, tá aqui. Malhar. Tá vendo? Já fica automático. Então, você colocaria todos os dias o horário que você quer ir malhar, certo? Eu colocaria aqui, ó, malhar, ou então antes, malhar, ia deixar fixo na semana, certo? Então, vamos lá, digamos que eu queira malhar todas as quartas nesse horário. Então, eu vou vir aqui, semanal, e vou colocar amarelo, ó. Aqui eu também quero colocar fixo, malhar. Eu malho em casa, tá, gente? Então, eu não preciso me preocupar com o deslocamento. Mas é claro que se você tem que se deslocar para as coisas, você tem que colocar o tempo de deslocamento sempre para cima, tá, gente? Então, nunca assim apertadinho. Coloca 1 hora de deslocamento se você mora em uma cidade grande, até mais, dependendo de onde você vai, certo? Então, ó, aqui eu também vou colocar malhar cedinho, né? Eu gosto de malhar cedinho. Sabe? E aí vocês vão colocar esses compromissos. E aí, digamos que você olhando, já tinha o compromisso fixo aí do trabalho, do malhar e do estudo. Muita gente não estuda nunca em casa porque não tem um horário fixo para estudar, a não ser que esteja um professor esperando. Mas a gente sabe que hoje em dia muita gente faz esse curso, faz cursos como esse aqui, né? Que não tem horário fixo. Então, digamos que você ainda
enfim, não está muito adiantado aí com a mentoria, ou até outros cursos que você tenha, coloque um horário fixo. Então, você colocaria aqui, ó, no meu caso, né, estudar psicanálise, sabe? E aí eu vou deixar um horário fixo para isso. Vou colocar aqui, ó, semanal. Para mim, 1 hora tá ótimo, tá? Para estudar. Mas digamos que tenha muita matéria, então eu colocaria aqui, ó, estudar psicanálise. E aí eu daria um break, porque eu sei que eu preciso desse break para andar, para espairecer, né? E durante essa 1 hora, eu colocaria o celular em modo avião, tá, gente? Para não ser distraída. Então, o modo avião, eu vou até colocar aqui, tá, gente? Usar o modo avião. Usar o modo avião do celular. Quem não sabe, tem um aviãozinho. Quando você faz assim no início do celular, para baixo, tem um aviãozinho, clica no aviãozinho, porque ele não vai deixar que as mensagens cheguem até você, sabe? Para você não ficar ali tentado. Porque estudar com a cabeça em vários lugares não rola, gente, não rola. Então, coloque aqui. Então, digamos que eu só precise estudar 2 horas por semana e eu escolhi na terça, mas, de repente, você precisa estudar todos os dias. Coloca 1 horinha com um break, sabe? E eu acho muito interessante colocar uma atividade intelectual, psicanálise aqui, por exemplo, e ao invés de fazer um break e malhar, por exemplo, que é uma atividade completamente distinta da que eu estava fazendo antes. Não preciso fazer um esforço mental para ir malhar, um esforço físico. Então, esse tipo de match é o ideal também, tá? É claro que eu estou levando em consideração que eu gosto de estudar pela manhã, que eu gosto de malhar nesse horário, que é quando eu funciono melhor. Para mim, malhar à noite é péssimo, péssimo, péssimo. Estudar também. Então, eu tento colocar essas atividades que requerem mais força de vontade pela manhã. Tá vendo porque o módulo de autoconhecimento é tão importante? Você vai ter que se analisar dessa forma, sabe? E aí, você colocando, né, todas essas coisas fixas que você quer fazer, certo? Você vai provavelmente vai pensar assim, nossa, mas eu ainda tenho que, de repente, limpar a casa, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que marcar médicos. Então, olha para a sua semana. Ó, terça está um dia bem complicado. Eu acho que eu vou usar, de repente, esse horário aqui, ó, para ir no mercado e voltar. Então, ir no mercado e voltar, para mim, é uma coisa bem trabalhosa. Eu vou botar umas 2 horas, tá? Ó, ir no mercado e voltar. Se eu quiser, né? Senão, eu peço pela internet. Ir no mercado e voltar. E aí, eu só vou começar a fazer outra coisa a partir daqui, certo? Porque eu sei que eu preciso me dar um pouco de descanso, senão eu não me sinto bem, minha vibração cai, eu preciso dessa recuperação, sabe? E olha, aqui, ó, eu estou gravando a mentoria, né? Mas olha esse dia aqui como ele está livre. Está livre porque é um feriado, mas digamos que a sexta eu tivesse um tempinho, ou até mesmo eu usasse no sábado, eu iria colocar coisas da casa, por exemplo, faxinar a casa, lavar a roupa, né? Porque uma vassourinha na casa eu passo. Ou você pode passar assim, né, um pouquinho. Não precisa fazer uma coisa tão, sabe, detalhista. Então, você vai colocando as suas obrigações e responsabilidades com horário fixo, sabe? E aí, uma vez que você coloque esses horários, que você identificou o que você precisa fazer, os espaços que você tem, contando com os deslocamentos e contando também com o descanso, gente, porque é preciso dar uma espairecida. Para mim, ir na rua é muito cansativo, então eu preciso de um descanso. Quando eu volto da rua, eu me conheço. De repente, para você não é assim. Então, vocês têm que analisar isso, certo? E analisando isso, a gente vai além. Você vai começar a pensar no como. Então, por exemplo, ir no mercado e voltar. Eu moro em um lugar remoto. Eu sei que eu vou ter que ir de Uber e voltar de Uber. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou deixar as minhas bolsinhas ecológicas perto da porta, para eu saber.
e eu já vou escolher o mercado que eu vou. Então, eu posso até colocar aqui, ó, não sei, Presunic de Uber, já para ficar decidido. Estudar psicanálise, como que eu vou estudar? Você vai pegar a grade, certo? Das suas aulas, e você vai ver, olha, eu tenho, digamos, 3 aulas por semana, né? E eles estão colocando o vídeo e o material. Então, aqui, de repente, eu vou estudar, eu vou colocar aqui, ver vídeo e anotar, fazer anotações, certo? Aí aqui eu vou fazer o quê? Resumir anotações, certo? Então eu vou fazer o meu resumo, que eu amo estudar com resumo, com muitas canetinhas coloridas, highlighters, sabe? Para mim isso é importante. E aí, onde que eu vou fazer isso? Eu já tenho uma mesinha, tá, gente? Pronta para eu estudar, com o computador, os livros, o meu caderno, a caneta, o meu aromatizador para eu colocar o óleo essencial que eu estou no clima, que eu estou precisando. Se eu estou com sono, eu vou colocar um alecrim. Se eu estou assim, com preguiça, que é diferente, né? Sono e preguiça, eu vou colocar gengibre. Ou então, se eu estou estressada, eu vou colocar de laranja. Depende, né? Então, mas, poxa, depois de estudar 1 hora aqui, você pode ficar chateada de ter que voltar. Então, no segundo, eu não vou estudar na mesa, eu vou estudar no jardim. Mesmo que lá tenha barulhos, eu gosto de estudar perto do cachorro, gosto de estudar ao ar livre, vendo os passarinhos, sabe? Então, você também pode fazer isso. De repente, você não quer estudar em casa, então por que você não vai para um café? Então, ó, vou estudar no café perto da minha casa com laptop e caderno, né? Porque eu vou fazer a leitura dos PDFs, porque a gente sabe que tem muita leitura para ser feita. Entende? Aí de lá eu já vou direto malhar para a academia, então você já vai levar sua bolsinha. Isso aqui, tendo essa visão semanal, você consegue, com base no seu autoconhecimento, se programar bloquinho por bloquinho, certo? Então, eu desafio você a fazer isso essa semana. Ó, essa aula é toda sobre isso. Você vai anotar todos os seus compromissos fixos, aqueles que tem uma pessoa te esperando, certo? Os que são sempre, vocês vão colocar semanais. Vocês vão colocar também aqueles que vocês já sabem que tem, médico, personal trainer, não sei, curso de idiomas, vai colocar ali. E aí, depois, vocês vão colocar, se você não tiver personal trainer, os horários que você quer ir na academia, os horários que você quer estudar, como você vai estudar e onde você vai estudar e o que você precisa levar para fazer isso, para estudar ou para a academia. Deixa tudo anotado aqui e aí vocês sempre vão abrir isso de manhã, antes de começar o dia, e de noite, antes de dormir, para vocês olharem os compromissos do dia seguinte. Por quê? Porque você já está registrando para o seu inconsciente que você vai fazer aquilo tudo. Não é para criar ansiedade, é para ele já estar preparado e criar menos resistência. Depois vocês me digam, gente, se isso não vai mudar a vida de vocês. Olha, muita gente me agradece muito por ter aprendido a usar uma ferramenta tão simples, porque realmente faz a diferença. Certo? Então, eu quero que vocês me digam como é que foi lá no grupo. Gente, um beijo!